Você já imaginou um navio em pleno oceano, perfeitamente intacto, com suas velas içadas e a comida ainda quente na mesa, mas sem uma única alma a bordo? Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de desespero, apenas o silêncio perturbador de um vazio inexplicável. Parece enredo de filme de terror ou lenda de marinheiro, não é? Mas e se eu disser que isso realmente aconteceu? E que até hoje, mais de 150 anos depois, ninguém conseguiu desvendar a verdade por trás desse enigma? Prepare-se, porque hoje, no Arquivo Proibido, vamos abrir a pasta do Mary Celeste, o navio fantasma que desafia toda a lógica e nos força a questionar o que realmente sabemos sobre os mistérios do mar. Se você é daqueles que se fascinam por segredos que parecem ter saído de um livro, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas investigações. A história começa em 1861, quando um bergantim, o Amazon, foi construído no estaleiro Spencer's Island, na Nova Escócia, Canadá. Um navio robusto, de quase 30 metros de comprimento, destinado a rotas comerciais pelo Atlântico. Mas desde o seu batismo, uma sombra parecia pairar sobre ele. Seu primeiro capitão, Robert McClellan, adoeceu e morreu a bordo apenas 9 dias após assumir o comando. A viagem inaugural foi um desastre. O navio colidiu com equipamentos de pesca e, ao retornar para reparos, um incêndio misterioso eclodiu a bordo. Em outra ocasião, ele colidiu com uma ponte e, em seguida, com outro navio no Canal da Mancha. Uma sequência de eventos tão bizarra que muitos marinheiros começaram a considerá-lo amaldiçoado. Em 1869, após uma série de infortúnios, o Amazon foi encontrado encalhado na costa da ilha do Cabo Breton, severamente danificado. Foi então que ele foi vendido a um comprador americano, que o renomeou. Agora, ele seria conhecido como Mary Celeste. O novo nome, contudo, não parecia afastar a maldição. Em 1872, o Mary Celeste estava sob o comando do capitão Benjamin Briggs, um homem respeitado, experiente e profundamente religioso, com 37 anos de idade. Briggs era conhecido por sua prudência e por priorizar a segurança de sua tripulação e de sua carga. Ele não estava sozinho nessa viagem. Sua esposa, Sarah Elizabeth Briggs, de 31 anos, e sua filha de 2 anos, Sofia Matilda, estavam a bordo. Essa era uma prática comum na época, especialmente para capitães que passavam longos períodos no mar. A tripulação, além do capitão, consistia em 7 homens. O primeiro imediato, Albert G. Richardson. O segundo imediato, Andrew Gilling. O cozinheiro e mordomo, Edward W. Head. E 4 marinheiros alemães, Volkert Lorenzen, Arian Martens, Boyce e Augustus Anderson. Uma tripulação completa, experiente e aparentemente confiável. Em 7 de novembro de 1872, o Mary Celeste partiu de Staten Island, Nova York, com destino a Gênova, Itália. Sua carga, 1.701 barris de álcool bruto, um carregamento valioso e inflamável. A viagem deveria durar cerca de um mês. Um mês depois, em 5 de dezembro de 1862, a cerca de 640 milhas a leste dos Açores, outro navio, o bergantim britânico Dei Gratia, avistou o Mary Celeste à deriva. O Dei Gratia era comandado pelo capitão David Morehouse, um amigo pessoal de Briggs. Ele notou que o Mary Celeste estava agindo de forma estranha, com suas velas parcialmente rasgadas e parecendo desgovernado. Após observá-lo por 2 horas, Morehouse enviou uma equipe de abordagem liderada pelo seu primeiro imediato, Oliver Devoe, para investigar. O que Devoe e sua equipe encontraram a bordo do Mary Celeste desafiava qualquer explicação lógica. O navio estava em perfeito estado de navegabilidade, embora um pouco molhado em sua parte inferior, o que não era incomum para um bergantim em mar aberto. As velas estavam rasgadas, mas não de forma catastrófica.
O mais chocante era a ausência total de vida. Não havia ninguém a bordo. Nem a tripulação, nem o capitão, nem sua esposa ou filha. Eles simplesmente haviam desaparecido. A cena a bordo era ainda mais enigmática. A escotilha principal estava aberta e a tampa do porão havia sido removida e colocada ao lado. Uma das bombas de água estava desmontada, como se estivesse sendo reparada. Havia cerca de 1 metro de água no porão, mas o navio não estava afundando. Pelo contrário, estava flutuando perfeitamente bem. No convés, a bússola estava danificada e seu invólucro havia sido jogado ou arrastado para o lado. O cronômetro, um instrumento vital para a navegação, havia sumido, assim como o sextante e o único bote salva-vidas do navio. Dentro da cabine do capitão, os pertences pessoais de Briggs, sua esposa e filha, estavam intactos. Joias, dinheiro, roupas, tudo estava lá. Na mesa da cozinha, pratos sujos de uma refeição recente estavam postos, e a comida, em alguns relatos, ainda estava morna. Isso sugeria uma partida apressada e inesperada, mas sem pânico. No diário de bordo, a última entrada datava de 25 de novembro, 10 dias antes de ser encontrado. Ela registrava a posição do navio a 100 milhas a oeste dos Açores. Não havia indicação de problemas ou perigo iminente. A carga de álcool estava quase intacta, embora 9 dos barris estivessem vazios. Mas, estranhamente, não havia sinais de vazamento ou de que os barris tivessem sido abertos à força. A equipe do Dei Gratia, chocada com a descoberta, decidiu rebocar o Mary Celeste até Gibraltar. O capitão Morehouse, ciente das leis de salvamento marítimo, sabia que um navio abandonado no mar representava uma recompensa substancial. A viagem de reboque foi árdua, levando quase 2 semanas. Ao chegarem a Gibraltar, uma investigação formal foi iniciada pela Corte de Almirantado Britânica. O procurador-geral de Gibraltar, Frederick Solly Flood, era um homem cético e desconfiado, e desde o início se convenceu de que havia algo sinistro por trás do desaparecimento da tripulação. Solly Flood levantou a hipótese de motim e assassinato. Ele sugeriu que a tripulação havia assassinado Briggs e sua família e então fugido no bote salva-vidas. Ou talvez que o capitão Morehouse e sua tripulação do Dei Gratia tivessem se envolvido em algum tipo de conspiração para roubar o Mary Celeste e sua carga. No entanto, não havia absolutamente nenhuma evidência para apoiar essas teorias. Não havia sangue, nem sinais de luta, nem armas encontradas a bordo. A carga estava intacta e a ideia de que Morehouse, um amigo de Briggs, estaria envolvido em tal crime parecia absurda para muitos. A investigação se arrastou por meses, mas não conseguiu chegar a uma conclusão satisfatória. As teorias de Solly Flood foram amplamente contestadas e a corte acabou por conceder uma recompensa modesta ao capitão Morehouse e sua tripulação pelo salvamento do Mary Celeste, mas muito menor do que o esperado devido às suspeitas persistentes. O mistério do Mary Celeste, no entanto, estava apenas começando. Com o passar dos anos, inúmeras teorias foram propostas para explicar o desaparecimento da tripulação do Mary Celeste, cada uma mais intrigante que a outra. Uma das mais populares é a teoria da explosão de álcool. Lembre-se que o navio transportava 1.701 barris de álcool bruto. O álcool, em certas condições, pode produzir vapores inflamáveis. A teoria sugere que alguns desses barris, talvez os 9 encontrados vazios, poderiam ter vazado, liberando gases tóxicos e inflamáveis no porão. Um acúmulo desses gases poderia ter causado uma pequena explosão ou um flashover, uma rápida combustão dos gases sem uma explosão destrutiva. Essa mini-explosão poderia ter assustado a tripulação, fazendo com que eles acreditassem que o navio estava prestes a explodir por completo.
Em pânico, o capitão Briggs teria ordenado que todos embarcassem no bote salva-vidas, talvez amarrando-o ao navio com uma corda para esperar que o perigo passasse. O fato de uma bomba de água estar desmontada e a escotilha principal aberta poderia corroborar essa ideia. Eles estariam tentando ventilar o porão e se livrar dos gases. No entanto, uma súbita mudança no tempo ou uma quebra da corda poderia ter separado o bote do navio, deixando a tripulação à deriva em mar aberto, condenada. Essa teoria explicaria a pressa, a ausência de sinais de luta e a condição relativamente intacta do navio. Mas por que não houve danos visíveis no navio por uma explosão, mesmo que pequena? Outra teoria, igualmente fascinante, envolve um terremoto submarino. A região do Atlântico, onde o Mary Celeste foi encontrado, é conhecida por sua atividade sísmica. Um terremoto submarino poderia ter causado uma onda gigante ou um tremor violento, danificando o navio e fazendo com que a tripulação, por precaução, abandonasse o navio no bote salva-vidas. A água no porão poderia ser resultado desse evento. Contudo, assim como a teoria da explosão, ela não explica por que o navio estava tão bem conservado e por que não houve sinais de danos estruturais maiores. Além disso, a probabilidade de um terremoto submarino ser forte o suficiente para forçar a evacuação, mas não para causar danos significativos ao navio, é baixa. Há também a teoria da água-viva gigante. Sim, você ouviu direito. Em 1884, uma história publicada na revista Cornhill Magazine, pelo autor Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, apresentou uma solução fictícia para o mistério. Em seu conto, J. Habakkuk Jeffson's Statement, Doyle sugeriu que a tripulação do Mary Celeste foi morta por uma criatura marinha gigantesca, uma espécie de água-viva monstruosa. Embora ficcional, a história de Doyle popularizou o mistério e, por um tempo, influenciou a percepção pública sobre o caso. No entanto, não há nenhuma evidência de que tal criatura tenha realmente atacado o Mary Celeste. Outras teorias incluem pirataria, embora a carga intacta e a ausência de sinais de luta a tornem improvável. Ataque de motim, como sugeriu Solly Flood, mas sem provas, e até mesmo fenômenos paranormais. Alguns sugerem que o navio foi vítima do Triângulo das Bermudas, embora o local do incidente esteja muito longe da área tradicionalmente associada ao Triângulo. Uma das fontes mais confiáveis para se aprofundar nesse mistério é o livro The Mary Celeste, de E.G.S. O'Connor, que compila grande parte da pesquisa histórica e das teorias em torno do caso. Outra obra importante é Ghost Ship, The Mysterious True Story of the Mary Celeste and Her Missing Crew, de Brian Hicks, que oferece uma análise detalhada dos eventos e das investigações. Ambos os autores, assim como a maioria dos historiadores e pesquisadores, concordam que o mistério do Mary Celeste continua sem uma resposta definitiva. O que se sabe com certeza é que o Mary Celeste continuou a navegar por mais 12 anos após ser encontrado. Em 1885, ele foi intencionalmente encalhado na costa de Haiti por seu então capitão, G.W. Parker, em uma tentativa fraudulenta de cobrar o seguro. Parker foi julgado e condenado por fraude, e o Mary Celeste, o navio que havia desafiado a lógica por tanto tempo, finalmente encontrou seu fim. Mas a história do navio não terminou aí. Em 2001, o explorador e historiador Clive Cussler afirmou ter encontrado os restos do Mary Celeste ao largo da costa do Haiti. No entanto, a identificação foi contestada e muitos acreditam que os destroços encontrados eram de outro navio. Assim, mesmo após seu naufrágio, o Mary Celeste continua a ser um enigma, um fantasma que assombra as profundezas do oceano e a mente daqueles que buscam respostas. O caso do Mary Celeste é um lembrete vívido de como a realidade pode ser mais estranha e enigmática do que qualquer ficção.
Ele nos confronta com a fragilidade de nossa compreensão e com a vastidão de segredos que o mundo ainda guarda. É a prova de que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que possuímos hoje, certos eventos permanecem teimosamente inexplicáveis, desafiando a lógica e alimentando a nossa imaginação. Este é um daqueles arquivos que, uma vez abertos, não nos permitem fingir que não vimos. O Mary Celeste não é apenas uma história de um navio desaparecido. É uma parábola sobre o desconhecido, sobre a linha tênue entre o que é visível e o que permanece oculto. A verdade sobre o que aconteceu com o Capitão Briggs, sua família e sua tripulação pode nunca ser totalmente revelada. E talvez seja essa a sua beleza. O mistério, afinal, é o que nos impulsiona a continuar buscando, a continuar questionando. E você, qual sua teoria sobre o que realmente aconteceu com o Mary Celeste? Compartilhe nos comentários. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você adora desvendar os segredos mais profundos da história. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no Arquivo Proibido. Ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, porque o próximo segredo pode ser ainda maior do que você imagina. Até a próxima e lembre-se, a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta.